É um desafio, por exemplo, um dia chegar e ter que encarar meus pais, assim. É algo que eu ainda estou organizando na minha cabeça como fazer. Teria problema se eles descobrissem? Não, talvez até fosse mais fácil se eles descobrissem do que eu ter que ir lá e contar para eles, né? Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Bem, no vídeo de hoje eu quero tratar um assunto que vocês têm trazido bastante para mim, que é referente ao sentimento de culpa e todas as camadas que envolvem esse sentimento, tá? Então, assim, é óbvio que esse vídeo vai ser direcionado, mais uma vez, a mulheres crossdresser, né, ou pessoas que praticam crossdressing, para também pessoas que se identificaram mais tarde na vida. Então, tem um público específico, ou até mesmo para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre pessoas como eu, pessoas como nós, que estamos aqui conversando, tá? Então, assim, eu sei que esse é um ponto complexo, e muitas vezes também a parceira ou o parceiro da pessoa que vive esse desafio, que vive esse dilema, pode ter curiosidade sobre, para entender como que a pessoa faz tudo o que faz e por que a culpa envolve ou não esse processo, tá? Então, assim, antes de mais nada, até para dar uma atualização para vocês, eu vim de uma viagem com a Becca, onde a gente viajou para curtir. Até tinha falado num vídeo passado, né, que talvez eu fizesse alguma coisa por lá, mas a gente viajou para curtir um momento nosso, e no fim a gente optou por manter esse momento entre nós mesmos, tá? Eu até levei as coisas para gravar, enfim, mas não foi dessa vez. A gente acabou aproveitando o ambiente, que era uma casinha, um chalezinho, um lugar bem frio, e curtimos um friozinho bem gostoso juntas, tá? E acabamos deixando aquele momento pra gente mesmo, porque são importantes momentos, assim, são momentos que têm feito falta para que a gente consiga viver isso no dia a dia. Então, o que a gente fez foi sair e curtir mesmo, sem divulgar nesse momento nada para ninguém. Porém, a Becca deve sim fazer algumas participações aqui em breve, e a gente vai combinar isso certinho, tá? Mas enfim, continuando aqui, como que é essa questão da culpa, né? Por que esse sentimento ele vem? Por que a gente acaba desenvolvendo isso? E o que, por meio disso, a gente desenvolve como um efeito, talvez, de defesa, um efeito colateral desse processo todo? A culpa vem porque a gente entende que é errado ser quem nós somos. E aí acaba sendo uma coisa que a gente vai escondendo, a gente vai reprimindo. Então, como eu falo já em vídeos passados, é algo que a gente nasce com isso, né? Então, nascemos com essa parte feminina, como cross ou como trans, e por algum motivo de criação, de ambiente, ou seja, onde nós fomos colocados, onde nós somos expostas, nós aprendemos que é errado ser dessa forma. E aí, por conta disso, a gente acaba reprimindo, e começa um processo de fazer isso de uma forma que ninguém saiba, né? Daí também vem uma questão que muitas pessoas trazem, que é a dupla personalidade, né? Ou as duas personas, ou às vezes até mais, que acabam surgindo. Há um tempo atrás, inclusive, eu conversei com uma pessoa sobre isso, uma cross, e ela falava que, é muito louco isso de viver duas pessoas no mesmo corpo, né? Então, sou tipo eu e uma outra pessoa vivendo aqui nesse mesmo corpo. E é assim que ela se sente. Eu sei que muitas de nós se sentem assim, com essa divisão do tipo, o que eu estou fazendo enquanto cross, enquanto mulher, não reflete quem eu sou, o que eu estou fazendo enquanto homem, enquanto sapinho ali, né? Mas a real é que não existe esse lance de duas almas no mesmo corpo, né? Não entrando em questões religiosas, não entrando em questões místicas, vamos colocar assim, o que existe na verdade é um corpo só, um cérebro apenas,
e a maneira como a gente cria mecanismos para se defender, principalmente desse sentimento de culpa que surge, né? Então, o que é normal acontecer? É normal que a gente comece a separar realmente a princesa do sapo, a menina do menino, porque é uma forma de nós mesmas nos convencermos de que tá tudo bem fazer isso desde que seja dessa forma, desde que ninguém descubra, desde que seja totalmente separado, desde que as pessoas não te vejam. Então acaba sendo um mecanismo de autodefesa, né? E muitas vezes a gente desenvolve essa questão da dupla personalidade para poder encaixar as coisas na nossa vida, para poder justificar as coisas da nossa vida. Eu lembro uma vez em terapia que eu tinha muita dúvida sobre por que a gente desenvolve essa outra persona, né? E que parecia uma coisa meio de louco, assim, meio loucura, né? Talvez em algum momento você já tenha se questionado, você já tenha se questionado algo nesse sentido. E conversando com essa terapeuta na época, ela me disse que na verdade isso é um mecanismo bem comum do ser humano e que muitas pessoas fazem, desenvolvem isso para outros fins, né? Então, por exemplo, nós não somos a mesma pessoa em casa, com o marido, com a esposa, diferente, por exemplo, da persona que nós somos no trabalho, numa relação com o chefe, ou diferente da persona que nós somos ou interpretamos com relação ao pai e mãe, ou com o irmão, ou com amigos, ou com um amigo muito específico, ou com uma amiga muito específico. Então, até como uma forma de socializar o ser humano, nós buscamos interpretar como se fossem papéis, né? Papéis diferentes perante situações e grupos diferentes. É por isso que às vezes você vê pessoas que você nunca imaginaria estarem envolvidas em uma confusão, por exemplo, sei lá, de briga de torcida, de futebol, né, de alguma coisa nesse sentido, e aí você vai lá e vê um pai de família que, super tranquilo, ou até mesmo pessoas que na igreja, um pastor, um padre tem uma personalidade e no individual tem outra, né? Então, assim, as pessoas, por natureza, acabam desenvolvendo papéis, acabam desenvolvendo formas de interagir com diferentes grupos. E nós, crossdressers, ou mulheres trans não assumidas, acabamos criando de uma maneira muito mais forte e até como uma forma de proteção essa dupla personalidade, sabe? Então não é que exista uma dupla personalidade, é que existe um papel no qual você tenta entrar ali para viver, ou como eu costumo dizer, para respirar um pouco o ar daquela vida que você não teve, mas que você projetou que gostaria de ter, né? Então, esse processo, essa vivência, essa experiência, ela surge muito como um mecanismo de defesa. Se defender do quê, né? Por que eu estou introduzindo tudo isso? Se defender do sentimento de culpa que nós carregamos. Por quê? Porque nos foi ensinado de que é errado se vestir assim, é errado usar maquiagem, é errado querer ter uma expressão diferente daquela com a qual você nasceu biologicamente, entendeu? E aí, uma forma que a gente tem de minimizar esse sentimento de culpa é fortalecer essa outra persona e separar, porque na nossa cabeça acaba criando uma segmentação, né? Igual criança muito novinha, assim, quando faz algo que ela sabe que é errado e que ela tenta interpretar um papel ali na frente dos avós, na frente dos pais, enfim, na frente da professora da escola. E se você reparar isso, você vai ver que mesmo desde pequeno, se você tem filhos ou, sei lá, sobrinhos, alguma coisa assim, você vai perceber que desde pequeno as crianças já têm o desenvolver desse papel de uma forma diferente, por exemplo, na escolinha do que ela é em casa, entende? Então, às vezes é melhor em casa, às vezes é pior em casa, às vezes é melhor na escolinha, às vezes é pior na escolinha em termos comportamentais ou em termos de socializar. Então, às vezes a criança ela socializa bem em casa, mas na escola não. Por aí vai, já é uma amostra desse processo de desenvolver papéis que o ser humano aprende desde cedo, né? E em cima disso, como a gente foi
podada, né, de poder viver, de poder experimentar, de poder ter a oportunidade de viver esse universo feminino que sempre esteve de alguma forma embutido dentro de cada uma de nós, e por existir um sentimento de culpa tão grande, a gente acaba criando esses papéis, a gente acaba desenvolvendo isso. E no começo é muito mais fácil esconder, é muito mais fácil justificar. E aí, para esconder de todo mundo, é mais fácil você também segmentar e esconder de você mesmo. Porque eu sei que algumas amigas que eram cross, sumiram tarde, começaram uma transição, é que no final do dia não vai ser nem o Paulo, nem a Paula, sabe? No final do dia, o que vai acabar acontecendo é você vai unir, para quem tá seguindo uma transição, por exemplo, você vai unir essas duas personas e vai acabar surgindo alguém novo ali, né? Alguém que você não conhece ainda, alguém que vai se expor no dia a dia, alguém que vai trabalhar no dia a dia, alguém que vai conversar com as pessoas no dia a dia. E essa personalidade nova, ela tende a ser uma personalidade muito mais viva, porque ela não vai ser o extremo de uma personalidade, que é a sua personalidade feminina, por exemplo, que tinha que viver tudo às escondidas, fazer tudo num curto período de tempo, porque aquele é o momento, aquela é a hora, então você tem que aproveitar ao máximo. E também não vai ser uma personalidade tão retraída como a sua masculina, que fica ali presa num lugar, num corpo, numa visão, numa imagem na qual ela não gostaria de estar. Então o que acaba acontecendo é uma fusão dessas duas, você acaba conseguindo se expressar ou viver ou curtir muito mais aquele momento. Claro que o que eu estou falando aqui é discutindo a culpa, é discutindo essas múltiplas personalidades e falando sobre pessoas que seguem um caminho como, por exemplo, que eu estou seguindo aqui. Algumas dessas pessoas vão continuar segmentando e tudo bem, né? Até tem um vídeo da minha amiga Nath que ela fez em resposta ao meu vídeo com relação à disforia. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, corre lá assistir. E ela deixa bem claro que no caso dela, ela não tem disforia. Então ela consegue se ver de menino e ela consegue se ver de menina. Ela consegue viver esse papel aqui mais rosa e ela consegue viver esse papel aqui mais azul de uma maneira totalmente tranquila. Ela administra isso muito bem. Ela vive essas duas personas muito bem. E claro, a personalidade dela de menino é de uma forma, a personalidade dela de menina é de outra forma. Mas é a mesma cabeça, é o mesmo cérebro. De novo, não vou entrar em assuntos polêmicos aqui, nem científicos demais, nem religiosos demais. Eu vou trazer a minha opinião, como sempre, como se fosse uma conversa aqui entre amigos, né? Então, assim, isso vai ser sempre único. Mas sim, existe um sentimento de culpa, porque parece ser errado. E é por isso que eu falo tanto que você que está me assistindo não está sozinha, bem como não existe nenhum crime no que nós estamos fazendo. Ok, existem erros. Sim, existem. Existe o erro, por exemplo, eu vou falar de mim, eu ter escondido isso tanto tempo da Becca, né? Então, eu já pedi desculpas para ela, eu constantemente estou pedindo desculpa e ainda sinto culpa por isso, né? Por tudo que eu fiz, porque era a minha forma errada, diga-se de passagem, de proteger ela, tá? Inclusive, eu tenho visto alguma pessoa comentar, eu não vou citar nome nem nada, mas comentar que vocês, homens que são cross ou trans, pensem muito antes de casar, porque a esposa de vocês não sabem sobre isso. Claro, isso é uma coisa óbvia até, né? O ponto nem sempre é tão simples assim a gente se entender, né? Eu digo que se eu tivesse a cabeça de hoje, sei lá, 20 anos atrás, eu teria falado pra Becca tudo desde sempre, desde o primeiro dia, desde a época de namoro, para que ela já soubesse onde ela estava entrando. O ponto nem sempre isso é tão claro pra gente, porque ou você desenvolve isso com a liberdade logo cedo, ou você tem que viver uma vida inteira com isso reprimido, tentando buscar entender, tentando buscar vencer
a principal barreira é que ela tá aqui, ela não tá fora, ela tá aqui dentro, porque foi ensinado pra gente aqui que é errado ser assim, né? E nisso a gente segue a vida. Então, assim, por isso que eu falo, as pessoas confundem muito, por exemplo, essa questão de ser cross ou ser trans com orientação sexual, sabe? Eu nunca fui um menino gay. Se eu fosse gay desde pequena, desde sempre, né? Um menino ou uma menina, mas se eu fosse um menininho gay, talvez fosse mais fácil para eu romper com tudo e viver isso aqui. O ponto é, eu nunca fui. Eu sempre me atraí por mulheres, eu sempre gostei e eu sempre fui apaixonada pela Becca, pela minha esposa. Então, assim, percebe que é uma coisa que ela não é tão simples assim, até porque ninguém ensina isso, você não vai aprender isso na escola, você vai aprender talvez na internet de maneiras muito duvidosas, porque hoje a internet ela tenta de alguma forma levar tudo para uma conotação sexual, principalmente quando a gente fala do meio cross, que é exatamente o que eu tento trazer aqui, uma vertente diferente dessa extremamente sexualizada que a gente vê na internet. Uma vertente mais humana, uma vertente mais humanizada. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado ao fazer afirmações, porque quem tá vivendo o que eu tô vivendo, que é ter se descoberto tarde, num casamento, com filhos, com família, com a coisa toda estabelecida, é um assunto complexo, delicado. A pessoa, obviamente, se pudesse, não estaria ali. Não faria assim, mas provavelmente ama a esposa, ama os filhos, e no meio dessa confusão toda, tentou se entender e a gente comete erros. A gente comete erros e não é por não amar, exatamente o inverso. A gente tenta proteger tanto muitas vezes as pessoas de nós mesmos que a gente comete erros. Um deles é demorar para se abrir, demorar para criar coragem, por não se entender, por querer dividir tudo e não querer que ninguém sofra, né? Então, assim, é óbvio, para mim até hoje, é um desafio, por exemplo, um dia chegar e ter que encarar meus pais, assim. É algo que eu ainda estou organizando na minha cabeça como fazer. Teria problema se eles descobrissem? Não, talvez até fosse mais fácil se eles descobrissem do que eu ter que ir lá e contar para eles, né? Mas é uma coisa que eu vou ter que viver, é uma coisa que eu vou ter que fazer se eu quiser continuar seguindo o caminho que eu estou seguindo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A gente tem que ter empatia, porque nós não sabemos como que as pessoas vão, de fato, reagir, como que é a situação, como que é a vida, o que levou aquela pessoa a estar ali naquele lugar, sabe? É muito fácil a gente dizer o que tem ou o que não tem que ser, principalmente se a gente não vive isso na pele, principalmente se a pessoa ela não sabe o que é estar nessa cadeira. E os julgamentos, eles vêm de todos os lados, eles vêm daquelas pessoas que já se assumiram cedo, porque conseguiram se identificar, conseguiram se entender, enfrentaram a família que tem, enfrentaram o mundo desde cedo, vem do julgamento das pessoas que são heteronormativas e nem sabem o que é estar nessa pele. Então, assim, a gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter acolhimento ao próximo, sabe? Não importa. É muito simples a gente apontar dedos, né? E disso tudo vem a culpa, porque, veja, esse tipo de comentário mesmo parece que é errado você se descobrir assim perante um casamento. Parece que é errado você se assumir, parece que você não deve, porque o que a sua esposa vai pensar, o que a sua família vai pensar, sempre vai existir uma questão preocupante de julgamento nesse aspecto. E é sobre exatamente isso que eu falo que a gente tem que buscar lutar contra, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, como é que eu posso dizer? A gente precisa buscar acolher. A gente precisa praticar uma coisa que todas as pessoas religiosas sempre falam tanto,
mas é tão difícil a gente ver na prática, muitas vezes por parte das pessoas religiosas, que é amor ao próximo, sabe? Porque é muito difícil. Eu quando eu tô aqui falando com vocês, eu sinto paz nesse momento. Eu sinto que, cara, eu queria estar nesse corpo, eu queria estar assim, eu queria estar me vendo assim o tempo inteiro. Mas ainda não, porque parece que é errado. Parece que é errado eu pegar e sair daqui e interagir com todas as pessoas que eu amo dessa forma. E eu tô trazendo essa verdade pra vocês, eu tô trazendo essa situação pra vocês de coração aberto, assim, honestamente, mostrando que as coisas não são tão simples. Levou 8 anos pra eu começar a me expor aqui nesse canal, pra começar a falar com você, pra eu começar a tocar o coração de algumas pessoas, pra tentar mostrar pras esposas, os maridos, não importa, mas que o seu parceiro ou a sua parceira ama você e que ele fez o melhor que ele pôde, dado todo o conceito que foi colocado na cabeça dele. É quase como você falar assim, eu preciso romper da Matrix. Pra quem já viu Matrix, né, eu sou meio nerd e vai entender a referência, mas é quase como que você falasse assim, tem certeza que você quer sair da Matrix, romper isso e comprar uma briga com o mundo, sabe? É como se fosse assim. E por isso que o sentimento de culpa, ele vem. E por isso o sentimento de culpa, ele consome tanto. E por isso que ele vem em picos, em altos e baixos, né? De repente você está vendo o meu vídeo aqui e você está falando, nossa, Paula, eu me identifico com você, como você tem razão, eu vou começar meu processo, enfim. Dali um tempo, pode ser que você entre naquele pico da culpa e você entra eu já falei aqui, num purge muito grande e você quer se livrar de tudo isso porque você cansou de sofrer aqui na cabeça, você cansou de sofrer com tudo isso, é como se a cabeça não parasse e você fala, chega, e aí você vai lá e faz um shutdown em tudo. Só que aí depois isso volta, porque isso tá na gente, isso tá no DNA, isso tá aqui, ó, na cabeça. Se fosse uma escolha, a gente não seria assim, não faz sentido. E é por isso que eu falo, é muito importante acolhimento, é muito importante a gente tomar cuidado com julgamentos precipitados, é muito importante que se fazer terapia, é muito importante que a gente busque entender que não estamos sozinhos ou sozinhas e que não é nenhum crime o que nós estamos fazendo, apesar de ter sido colocado na nossa cabeça a vida inteira como se fosse. E é duro, porque a gente quer lutar pelas pessoas que a gente ama, porque a gente erra nesse processo. Tudo por conta da culpa. Culpa é o sentimento que eu mais sinto ainda nos dias de hoje. É como se eu nunca tivesse me perdoado, é como se a Beca já tivesse me perdoado, mas eu não. E é o sentimento que eu mais luto contra. Pra tentar superar isso de alguma forma. E assim, se eu pudesse dar um conselho, quanto antes você abrir para quem você ama, quem você é, menos doloroso será. E claro, você tem todo o direito de nunca querer abrir, porque dói. Mas o que eu posso dizer é, quanto antes, menos doloroso será. Mas isso é uma opinião minha. Não é uma regra. Você tem que seguir o seu coração. Você tem que fazer aquilo que é bom pra você. Certo? Bom, acho que é isso. Eu queria trazer essa visão de culpa. Eu queria trazer essa visão das personalidades. Eu queria dizer que eu tô aqui de coração aberto, o mais honesta possível, trazendo para vocês a minha vivência, a minha experiência, nos meus tropeços, nos meus erros e os meus acertos também ao longo desse período todo. Então, assim, espero que vocês estejam gostando. Para mim está sendo ótimo. Eu sinto falta de sentar aqui, gravar e falar com vocês. E como eu já falei em outros vídeos, cada dia que passa parece que conforme vocês vão interagindo comigo,
Parece que eu tô olhando pra vocês e falando com vocês, e não mais numa câmera. Isso é muito louco, isso é muito legal. Gostando bastante. Então eu agradeço. Quem puder, deixa o like, não custa nada. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Se você é uma cross que não tem conta e assiste no anônimo, cria uma conta lá no YouTube, se inscreve, me dá essa força, porque é importante para que eu possa crescer no YouTube e continue fazendo cada vez mais conteúdos e eu consiga trazer cada vez mais uma visão diferente do meio cross para vocês, tá bom? Eu tô um pouquinho gripada, então peço desculpas aí pela voz, mas é isso, tá bom? Bom, um super beijo pra vocês e até o próximo.